Bom, pessoal, chegamos então na parte 2. A gente já falou de nutrientes no outro vídeo e agora a gente vai falar sobre alimentação equilibrada. Então, eu vou começar com uma imagem clássica, que é a pirâmide de alimentação. A gente pode encontrar algumas variações desta pirâmide, tudo bem? Mas a pirâmide, ela se chama assim porque a base dela, que é aqui, é o que a gente tem que consumir em maior quantidade, e o topo dela é o que a gente tem que consumir em menor quantidade. Então, vamos lá. A base dela, cereais, pães, tubérculos, raízes e massas. O que é isso? Carboidrato. E a gente vai ver que é interessante a gente priorizar carboidratos integrais, eu vou explicar daqui a pouco. Depois a gente tem as frutas, e aqui de 3 a 5 porções diárias, aqui cereal de 5 a 9 porções diárias. E as hortaliças, aqui eu também consigo carboidrato, mas a gente consegue vitaminas, sais minerais, fibras alimentares, tudo bem? Acima, a gente tem leites e derivados, carnes e ovos e leguminosas. Isso traz, além de proteínas, também sais minerais. E aqui no topo, óleos e gorduras e açúcares e doces. Tudo bem? Bom, além disso, a gente não pode esquecer que a gente precisa tomar bastante água por dia e praticar as atividades físicas, tá bom? Para a gente manter um corpo saudável. Como que a gente monta um prato ideal? Então, a gente tem que imaginar um prato, dividir o prato pela metade e aproximadamente 50% dele, ou seja, metade do prato, de vegetais crus e cozidos. Aí, aqui a gente vai conseguir vitaminas, sais minerais, carboidrato um pouquinho, fibras alimentares, tá bom? Nos outros 25%, a gente tem as proteínas. Pode ser de origem animal e proteína de origem vegetal, tá? Então, aqui está representado como um frango e um feijão. E os outros 25% de carboidrato, né? De preferência, carboidrato de origem integral, que eu já vou explicar já. Além disso, é interessante a gente ver que o prato ele tem que ser colorido. Quanto mais cores tiver o prato, significa que maior é a variedade de nutrientes que você está ingerindo. Então, por exemplo, aqui a gente tem laranja, tem a cor da beterraba, meio roxo, né? O verde, o branco do arroz, o marrom do feijão. Então, a gente tem que construir um prato colorido. Isso é um indício de que você está comendo diferentes nutrientes, ok? Bom, vamos falar então sobre o alimento integral, por que é tão importante a gente valorizar o alimento integral. O que significa alimento integral? Ele não teve essa estrutura modificada no processo de industrialização. E aí, ele mantém vitaminas, minerais e fibras. O que acontece? O alimento integral, para nossa dieta, e é importante a gente saber que dieta é o que a gente consome, o que a gente ingere. A gente costuma usar dieta para falar de regime quando a gente quer emagrecer. E tudo bem, não tem problema falar assim. É que tecnicamente isso seria uma dieta de restrição, quando eu tô comendo menos, ok? Mas, por que o alimento integral é importante na nossa dieta, no sentido do que a gente ingere? Porque ele confere saciedade. Por quê? A fibra, ela é mais difícil de digerir. Eu coloquei um desenho aqui pra gente ver. Ó, esse daqui é o arroz branco, tudo bem? A amilase consegue penetrar facilmente aqui. Por quê? Porque o amido tá todo exposto. Diferente do arroz integral, que tá com a casquinha dele. A casca, além de conter vitamina B e fibra alimentar, a casca dificulta com que a enzima digestiva penetre nesse amido, porque ela tá ali e a gente não digere casca porque ela é fibra alimentar, lembra? A gente não tem celulase. Então, isso faz o quê? Faz com que a digestão do alimento integral seja mais lenta. E se a digestão é mais lenta, a glicose, o carboidrato, ele vai sendo liberado aos poucos na corrente sanguínea. Então, isso dá a sensação para o nosso corpo de que a gente está ainda com glicose circulando, então a gente fica mais tempo saciado, tudo bem? Por causa desse processo ser mais lento, acelera o metabolismo, que aumenta o gasto energético, que foi o que eu falei lá no outro vídeo. E a fibra alimentar tem mais uma característica, ela retém água com ela. Então, ela é importante para formar o bolo fecal. A gente vai ver na aula que vem que quando o alimento chega no intestino, o alimento não, já são as fezes, né? Chega no intestino grosso, o intestino grosso ele fica puxando a água, ou seja, tirando a água e reabsorvendo, voltando para o sangue. Se a fibra alimentar, se você se alimenta de muita fibra alimentar, o que acontece? A fibra alimentar, ela gruda a água com ela, então ela não deixa o intestino
absorver tanto. E aí as fezes ficam pastosas e não ficam ressecadas, que é o ideal, ok? Agora, para falar sobre libera o carboidrato aqui, eu coloquei um gráfico. Aqui em cima tá o exemplo do arroz, aqui é o trigo, mas tudo bem. O que que acontece? Olha aqui, vamos olhar esse gráfico. Quando eu me alimentei de trigo branco, arroz branco ou qualquer alimento industrializado, refinado, logo que eu me alimento, olha o que acontece com o nível de açúcar no sangue. Você tem um pico, por quê? Porque, como eu disse aqui, a digestão foi rápida, a absorção é rápida. Quando você se alimenta do alimento integral, olha o que acontece, a digestão é lenta e a absorção é lenta, então a absorção, ela não tem esse pico, ela é mais uniforme. E isso daqui, onde que acaba o açúcar primeiro do sangue? No trigo branco. O trigo integral, ele deixa mais tempo açúcar no sangue e isso te dá a sensação de saciedade, tudo bem? Então, por isso que é importante a gente se alimentar com alimento integral, para a gente ter mais vitamina, mais sal mineral, ter mais tempo de digestão, acelerar o seu metabolismo, ter mais sensação de saciedade e ainda por cima fazer as fezes ideais, que são fezes pastosas. Ou seja, alimento integral é uma opção muito saudável, ok? Bom, e pessoal, para a gente saber se o nosso corpo está saudável, ou seja, se a gente está se alimentando de forma ideal, agora falando mais em termos energéticos e o peso, né? Não, porque vitamina e sal mineral aqui não entra nesse cálculo, mas a gente tem um cálculo que se chama IMC, que significa que é a sigla para Índice de Massa Corpórea. Como que é esse cálculo? Eu vou dividir o peso da pessoa em quilograma pela altura ao quadrado. E aí, a gente tem um número. E se ele estiver abaixo de 18,5, a pessoa está abaixo do peso. Entre 18,6 e 24,9, a pessoa está com peso ideal. Entre 25 e 29, está levemente acima do peso. E esses números eu não vou falar porque vocês estão enxergando aí. Tem obesidade grau 1, grau 2 ou a grau 3, que a gente fala que é a obesidade mórbida. Tudo bem? É importante dizer que para o adolescente, às vezes esse cálculo não dá muito certo. Por quê? Porque, por exemplo, meninos têm aquele estirão, às vezes eles crescem muito e não ganham muito peso. E aí você vai fazer esse cálculo, vai dar abaixo do peso, vai dar como se fosse subnutrido, por exemplo, né? Aconteceu isso comigo, porque eu cresci muito rápido e demorei um pouco para ganhar peso. Então, assim, se você fizer o cálculo, não se assuste, consulte o seu pediatra, porque isso daqui é um cálculo mais para quem já chegou na altura, para quem já tem ali a massa corpórea bem constituída, já passou por todo o processo da puberdade, tudo bem? Bom, eu coloquei aqui alguns exemplos. Uma pessoa que pesa 64 quilos e mede 1,73 m, o IMC dela é 21,38. Vamos ver lá? Esta pessoa está de parabéns. Por quê? Porque ela está aqui no peso ideal. Agora, se uma outra pessoa com essa mesma altura, só que agora essa pessoa pesa 120 quilos, olha o que acontece. Esse IMC é 40,9. Essa pessoa já seria inserida aqui numa obesidade 3, né? De grau 3, ou seja, obesidade mórbida, ok? Então, isso é uma forma da gente medir, né? É uma fórmula matemática, é claro, da gente medir se a pessoa está ali saudável com o peso ideal. Agora, bom, pessoal, agora o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre como a gente mantém esse peso, como a gente se mantém, por exemplo, dentro desse IMC, ou como a gente faz, ou o que acontece no nosso corpo quando a gente engorda ou emagrece. Então, a gente tem que falar de consumo, quanto de caloria que eu consumo no dia e quanto eu gasto. Só um detalhe importante sobre caloria, a caloria nas tabelas nutricionais, elas são representadas por quilocaloria, esse K é de quilo. Porque senão, ao invés de um alimento ter 80 calorias, ele teria 80.000 calorias. Então, é só para multiplicar o número por 1.000, tudo bem? Então, se eu consumo 2.000 quilocalorias por dia e gasto 2.000 quilocalorias por dia, o que acontece no final do dia? Zero, ou seja, eu nem engordo nem emagreço, eu nem comi caloria a mais ou a menos. Agora, se eu consumo 2.500 calorias por dia e gasto 2.000 quilocalorias por dia, o que acontece? Eu estou com 500 calorias a mais no meu corpo. Para onde vai isso? Vai para o tecido adiposo, tudo bem? Ou seja, vai para o tecido, vou colocar aqui, ó, um adiposo, tecido adiposo, tudo bem? O que acontece? Esse tecido adiposo, ele é a gordura, por isso que a gente engorda.
Agora, se eu estou fazendo uma dieta de restrição, eu diminuí o meu gasto, o meu consumo energético, eu diminuí a quantidade de calorias que eu como no dia e continuo gastando as minhas mesmas 2.000 calorias, o que acontece? Eu estou devendo para o meu corpo 500 calorias. Se eu estou devendo para o meu corpo, da onde eu vou tirar? Do mesmo jeito que quando sobra eu guardo no tecido adiposo, quando eu preciso pegar essa caloria de algum lugar, eu pego do tecido adiposo, depois de ter usado o estoque de glicogênio e tudo mais. Então, é por isso que as pessoas emagrecem quando elas acabam gastando mais energia do que consumindo. Agora, existe uma outra opção. Eu dei um exemplo da pessoa ingerir menos caloria, mas existe a opção da pessoa continuar ingerindo a mesma quantidade de caloria, porém gastando mais calorias. Como que ela faz isso? Fazendo atividade física, por exemplo. Quando a gente está movimentando o músculo na atividade física, a gente está consumindo energia. E é por isso que a gente gasta mais caloria. Aqui no caso, a pessoa vai ter a mesma quantidade de quilocaloria, e isso também vai ser tirado do tecido adiposo, fora outros benefícios que o exercício físico traz. Tudo bem? Agora, pessoal, é muito importante que, principalmente os adolescentes, entendam que qualquer coisa que você vá fazer em relação a comer menos, se você acha que você precisa emagrecer, ou praticar atividade física, tudo isso sempre tem que ser feito com a ajuda de um profissional, tudo bem? Então já agora a Gabi acabou de explicar que se eu comer pouco, eu vou emagrecer, eu tô querendo emagrecer, porque adolescente tem essa fase, então eu vou comer quase nada. Não é assim que funciona, por favor, tá bom? A gente precisa consultar um nutricionista, o pediatra, o médico, o nutrólogo. Se for fazer uma atividade física intensa, né, porque, enfim, às vezes a pessoa é atleta, tudo isso tem que ser feito sempre com a ajuda de um profissional capacitado para isso. É legal a gente pensar em alimentação saudável, é importante a gente pensar em alimentação saudável, só que tudo tem que ser feito com saúde. Sempre, sempre, sempre a gente precisa pensar na saúde em primeiro lugar. Então, é importante a gente manter o peso, sim, mas isso tem que ser sempre feito de uma maneira saudável. Tudo bem, pessoal? Na aula que vem a gente vai falar especificamente de cada parte do sistema digestório, agora já entendendo esse processo de nutrientes, enfim, como que as enzimas agem, qual é a função de cada um no nosso corpo. A atividade obrigatória de hoje vai ser um resumo dessa aula no caderno e mais algumas questões em relação ao segundo episódio do sumiço da coxinha, tá? Não esquece que a apresentação, então, a lição é feita em 2 partes, ok? Tchau, tchau, pessoal!